honor. Antes de começar, eu gostaria de dizer a vocês o quanto honrado e alegre eu estou I am to be back here again. de estar de volta aqui. Every time I think of Brazil, the Holy Spirit tells me how He's visiting this country again. Todas as vezes que eu penso no Brasil, o Espírito Santo me diz o quanto ele tem visitado este país. There is the biggest smile on the face of the Holy Spirit when you mention Brazil. Tem um sorriso muito grande na face do Espírito Santo quando ele menciona o Brasil. Because you people are breaking through some things in the spirit realm. Porque as pessoas estão rompendo no Espírito algumas coisas. And my prayer for this meeting in the next few days E a minha oração para esse congresso nos próximos dias is that the Lord will allow me to take you into depths that perhaps you haven't been before. que o Senhor permita que eu leve vocês a uma profundidade que vocês ainda não estiveram antes. Amen. Amen. So in order to do that, we have to worship. E para fazer isso, a gente tem que adorar. Did you know that true belief means you worship? Vocês sabiam que a verdadeira crença significa que vocês adoram? I want you to look at something real fast in John, the 8th chapter. Quero que vocês olhem algo rapidamente no capítulo 8º do livro do Evangelho de João. Make it the 9th chapter. Não, abram no capítulo 9. Verse 35. Versículo 35. Jesus heard that they had cast him out, and when he had found him, he said to him, "Do you believe in the Son of God?" Jesus ouviu que o haviam expulsado e ao encontrá-lo disse: Você crê no Filho do Homem? And he answered and said, "Who is he, Lord, that I may believe in him?" Perguntou o homem: Quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Jesus said to him, "You have both seen him, and it is he who is talking with you." Disse Jesus: Você já o tem visto e é aquele que está falando com você. Then he said, "Lord, I believe," and he worshipped him. Então o homem disse: Senhor, eu creio, e o adorou. In order for any of us to come into a relationship with Jesus, E para que nós possamos chegar a um relacionamento com Jesus, he will visibly show himself to you ele frequentemente se revelará a você in your spirit, no seu espírito and he will talk to you. e ele falará com você. And then it is your responsibility to worship him. E é a sua responsabilidade o adorar. When you worship him, your belief is connected to the Son of God. Quando você o adora, você demonstra a fé que você está conectado com o Filho de Deus. So this afternoon, the level of your belief will be demonstrated in the level of your worship. Então, nessa tarde, o nível da sua fé será demonstrado através do nível da sua adoração a Ele. So if you'll stand, Então, se você pudesse colocar de pé, we just want to get into the presence of the Lord in a rich way. nós queremos agora entrar na presença do Senhor de uma maneira rica, de uma forma rica. So those of you who have the language of prayer in the Spirit, Então, aqueles que oram no Espírito através de línguas, through your tongues, através das suas línguas, or through just your natural language, ou através da sua língua natural, tell the Lord about your relationship with Him. conte ao Senhor, fale ao Senhor a respeito da sua relação com Ele, do seu relacionamento com Ele. Speak to Him about how you feel about Him. Fale a Ele como você se sente a respeito. Tell Him how much He means to you. Diga a Ele o quanto Ele significa para você. All honor and glory and blessing, Toda honra e glória a Ti, all wisdom and riches and strength, toda força, Senhor. all honor and glory and blessing, Toda honra, glória e majestade a Ti, Senhor. we give to you, Jesus. Nós damos a você, Jesus, All riches and wisdom, toda sabedoria, toda força, all strength and power, toda a força e todo o poder
all wisdom and strength, Nós demonstramos isso. all honor and glory, Toda honra e glórias. all honor and glory and Toda- blessing. Toda honra e glória, Senhor. Receive all honor and glory, Lord. Receba, Senhor, toda honra e toda glória. Receive all honor and glory, Jesus. Receba, Jesus, toda honra e toda glória. Jesus, you're so worthy, Lord. O Senhor é digno, Senhor. You're so worthy, Tu Lord. és digno, Senhor. You're so worthy, Tu Lord. és digno, Senhor. We worship you, Nós Jesus. te adoramos, Jesus. We give you all praise and glory, Nós te damos todo louvor e toda glória, all strength and might, toda força, Senhor. all power and honor, Todo poder e toda all honra, wisdom and riches, toda sabedoria e toda riqueza, all glory and honor. toda glória e toda honra. Jesus, Sarabukore Basa, Sirerobo Soramandabra. We worship you, Jesus. Nós te adoramos, Jesus. We worship you, Jesus. Nós te adoramos, Jesus. Sharabosile dabra, Sekere Mandasa, Kesirebo Seramandabrasa. Jesus. All honor and glory, Toda honra e toda glória, all power and riches, todo poder e toda riqueza, all wisdom and glory. toda sabedoria e toda glória. Oh, we love you, Nós Jesus. te amamos, Jesus. We magnify your name in this place. Nós magnificamos o teu nome neste lugar, Senhor. Be magnified in this place, Seja magnificado Jesus. neste lugar, Jesus. Sharabosila da brasata. Kesile de brosata lambrosu kubresia. Shirabasata la bosele de mandabra. Kerabosile da branda bresiti. Sharabosara mandabrasika. Che sarabosila mabraseata. Quero bresila na brasata, bresila bobo sira mandabra, che zokuro moho, sila mobra sigaranda, sanda brasika, sada brakisite, shikaramanda basikara. Shigaramanda kerebasita, Shigaramambro sigalaba, Surelaba silelamambrasata, Kekerabo silarambrasa, Shigaraba silarambasata, Kurelamambrasi kerelaba. Que sarabokota lebrosoto, high and lifted up, high and lifted up, all Alto e honor and exaltado, glory, Senhor. Toda honra e toda glória, all Senhor. wisdom and riches, Toda sabedoria e toda riqueza, all power and might, todo poder, Senhor. all strength and glory, Toda força e toda glória, Senhor. all blessing and honor and glory. Toda bênção, toda força e toda glória, Receive Senhor. all glory, Receba Jesus. toda glória, Jesus. Receive all glory, Jesus. Receba toda glória, Jesus. Receive all glory, Jesus. Receba toda glória, Jesus. Ah, Saraba. She Saraba. So Kiramandala. Malabo Selena Batata. Shikerabo Satala Bakata. Sarabo Kotelena. Jesus, glory and honor. Glória e honra. You're so worthy, O Lord. Senhor é tão digno, Senhor. You're so worthy, O Senhor é Lord. tão digno, Senhor. All honor and glory. Toda honra e toda glória.
Jesus. 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 Jesus, you're so worthy. Jesus, o Senhor é tão digno. Jesus, you're so worthy. O Senhor é tão digno, Jesus. We bow before you, Lord. Nós nos curvamos diante de Ti, We Senhor. worship you, Lord. Nós te adoramos, Senhor. All riches and glory, Toda riqueza e toda glória, all honor and power, toda honra e todo poder, all blessing and wisdom, toda bênção e toda sabedoria, all riches are yours, toda Lord. riqueza é tua, Senhor. You're so beautiful, O Jesus. Senhor é tão bonito, You're Jesus. so beautiful, O Jesus. Senhor é tão bonito, Jesus. Sando bresilambra sikeramo, labra sikeramo brasa, que sarabukele bosambro siki, hate brosa, hate brosa, hate brasa, hate brasa, hate brasa, shekero bro. Que será manda brahalo. Oh, your peace, Lord. Your peace, Jesus. Sombra sacarabrasata. Master, so beautiful. You're so beautiful, O Jesus. Senhor é tão bonito, Jesus. Tão bonito, Jesus. Te amo, Jesus. Charaburusule brota abraça cara. Sekira butora basata. You're so worthy, O Lord. Senhor é tão digno, Senhor. You're so beautiful, Jesus. Tu és tão lindo, Jesus. His presence is here. A presença dele está aqui. You're so wonderful, Lord. O Senhor é tão maravilhoso, Senhor. You're so wonderful, Tu és Jesus. tão maravilhoso, Jesus. You honor us with your presence, O Jesus. Senhor nos honra com a tua presença, Jesus. Kore barasaki le brusoka le brusanda le bosata le bosiki. Shele de burunda mnasiki le basata mbraka. Ke kora masuki le bra. Breshon brosiki le brunda bra. Ne kambrosika hata. Seke de brunda kasela bota hasa. Gera bosile de brunda le khandle de batom breshiketia. Sikana monda blaka. Na ke kera sata. For this is the hour, says the Lord, Porque essa é a hora, diz o Senhor, for my true worshipers to rise up. para que os verdadeiros adoradores se levantem. Because my eyes are running to and fro throughout the earth Porque os meus olhos andam para frente, para trás, observando a terra, to find the people who will worship their God. procurando as pessoas que vão adorar o seu Deus. I'm not concerned about the country.
Eu não estou preocupado em relação ao país. I'm concerned about the worship. Eu estou preocupado em relação à adoração. And when your worship touches my heart, says the Lord, E a sua adoração toca o meu coração, diz o Senhor. I will visit that country Eu visitarei aquele país with my glory and honor, com a minha glória e honra, with my blessing and strength, com a minha bênção e com a minha força, with my riches and wisdom, com a minha riqueza e com a minha glória, and with my power. e com o meu poder. And I will do miracles in your presence, E eu says the farei Lord. milagre na sua presença, diz o Senhor. And I will cause the people to see a new thing in the world. E eu vou chamar as pessoas para verem uma nova fé no mundo. I will cause them to see my glory. E eu vou levar vocês a verem a minha glória. And where my glory is, there are miracles and healings. E aonde há a minha glória, ali há milagres e curas. There's a new consciousness that will break out in the people. Haverá um novo toque nas pessoas que vai romper. And they will learn to do the worship of their King of Kings and Lord of Lords. E eles vão aprender a adorar ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. And they will learn a new song. E eles vão aprender novos cânticos. A new song. Uma nova They will música. learn a new song. Eles vão aprender uma nova música. And all of heaven will pay attention when you sing the new song. E todo o céu vai prestar atenção quando vocês cantarem esse novo cântico. Because all the angels are waiting for the humans to sing that new song that I will teach them, says the Lord. Porque todos os anjos estão esperando para que as pessoas cantem esse novo cântico, diz o Senhor. Glorify your Lord. Nós te glorificamos, Senhor. Glorify your Lord. Nós te glorificamos, Glorify Senhor. your Lord. Nós te glorificamos, Senhor. Glorify Nós te Jesus. glorificamos, Jesus. Glorify Nós te Jesus. glorificamos, Jesus. Oh, we worship you, Lord. Oh, nós te We adoramos, Senhor. worship you, Lord. Nós te adoramos, Senhor. We worship you, Nós te Lord. adoramos, Senhor. We worship you, Lord. Nós te adoramos, Senhor. Okay, we worship you, Lord. Nós te adoramos, Senhor. Oh, Jesus. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Hallelujah to the King. Aleluia ao Rei. Hallelujah to the King. Aleluia ao Rei. Oh, Jesus. Oh. Mm. 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 Bless you, Jesus. Receive all honor and glory in this place, Lord. Nós te damos toda a honra e toda a glória, Senhor. Open our ears that we may hear today. Abra os nossos ouvidos, Senhor, para que nós possamos te ouvir. Open our eyes that we may see. Abra os nossos olhos para que nós possamos te ver. And release in each and every one of us E derrama, Senhor, em cada um de nós the hunger, a fome, Senhor, the desire o desejo, Senhor, for more, por mais, for more. por mais, Never to be para satisfied. que nós nunca possamos Never to ficar be satisfeitos. satisfied. Nunca possamos ficar To satisfeitos. always be provoked for more. Para que nós sempre queremos mais. And we give you the glory. E nós te damos toda a glória. We give you the honor. Nós te damos toda a honra. We give you the praise. Nós te damos toda a adoração. In Jesus' name. No nome de Jesus. Amen. Mm. The presence of the Lord is so rich in this place. A presença do Senhor é tão rica neste lugar, tão densa. We worship you, Jesus. Nós te adoramos, Jesus. Oh, sata brasete de bosanda la bosata de bosata. Cara bosata de la bosata de bosata. Oh, Lord, you're so wonderful. The Lord is healing right now people with heart disease. The Lord is healing O them. Senhor está curando agora mesmo pessoas que têm doenças no coração. The Lord is healing people with
with knee problems and ankle O problems. Senhor está curando pessoas que têm problemas nos joelhos e nos tornozelos. He's healing you right now. Ele está te curando agora mesmo. There's someone that has a cyst in your intestines. Tem alguém que tem aqui um cisto no seu intestino. There's like a cyst in your intestines. Como um cisto no seu The intestino. Lord is dissolving that right O Senhor now. está o dissolvendo agora mesmo. Jesus. 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 Blood disease. The Lord is healing blood disease right now. O Senhor está curando agora doenças no sangue. Someone had cataracts on their eyes. The Lord is doing a miracle in your eyes right now. Alguém tem catarata nos olhos e o Senhor está agora mesmo fazendo um milagre nos seus olhos. All honor and glory, all riches and wisdom, Toda riqueza e sabedoria, all power and might. todo poder. We worship you. Nós te adoramos, Senhor. All honor and glory and blessing, Toda honra e glória, all riches and wisdom and strength, toda riqueza, toda sabedoria e toda força, all power and might. todo poder. Receive all glory, Receba toda a glória, all honor and power and might, toda honra e todo o all poder, riches and wisdom toda riqueza e toda sabedoria. are yours, Jesus. Tu és digno, Jesus. Oh, merciful Jesus. Merciful Jesus. Misericórdia, You're Jesus. so wonderful, Lord. You're so O Senhor é wonderful. tão maravilhoso, Senhor. O Senhor é tão maravilhoso. Oh, Master, Master. Hallelujah. Aleluia. Praise you, Jesus. Nós te louvamos, Senhor. Oh. We glorify you, Jesus. Nós te glorificamos, Jesus. The Lord is doing so many miraculous things in your life right now. O Senhor está fazendo tantas coisas miraculosas na sua vida agora mesmo. Some of them are visible, Para algumas isso é visível, but many of them are being done in your soul and in your spirit. mas muito disso está sendo feito na sua alma e no seu espírito. I see the Holy Spirit like taking a knife and doing surgery inside of many of you. Eu estou vendo o Espírito Santo pegando uma faca e fazendo cirurgias dentro de vocês. Have your way, Lord. Have your way, Lord. Tome o teu lugar, Senhor. Have your way in this place, Holy Spirit. Toma o teu lugar neste lugar, Espírito Santo. Many of you are feeling like a hot knife inside of your body. Muitos de vocês vão sentir como uma faca quente dentro do seu corpo. It's like a fiery sword. É como um fogo que está entrando.
That's a sanctification process the Lord is beginning in many of you. Esse é o processo de santificação que o Senhor está começando. All honor and glory, Toda honra e toda glória, all power and wisdom, todo poder e sabedoria, all blessings and riches and strength toda bênção, toda riqueza e toda força belong to you, O Lord. pertencem a você, Senhor. We glorify you. Nós te glorificamos. Master. Jesus. Oh, Jesus. Neuza, the Lord is telling me Neuza, o Senhor está falando a mim that in 30 days que em 30 dias you're going to receive a phone call você vai receber um telefonema from someone high up in the government. de alguém que tem uma posição alta, elevada no governo. And they're going to ask for your counsel. E eles vão pedir o seu aconselhamento. And that will be an opportunity E essa será uma oportunidade for you to speak the counsel and the wisdom of God. para que você fale a respeito dos conselhos e da sabedoria de Deus. And you won't have to prepare for what you're going to say. E você não precisará se preparar para o que você irá dizer. The Holy Ghost will give you the words immediately. O Espírito Santo lhe dará as palavras imediatamente. Amen. Amém. Amen. Well, you may be seated in His presence. Vocês podem se sentar agora ainda na presença do Senhor. Keep this attitude of worship in your. Mantenham essa atitude de adoração. The Lord is going to do many things throughout this week. O Senhor vai fazer muitas coisas aqui hoje. In Joel, the 3rd chapter, Em Joel, no capítulo 3º, verse 9, versículo 9, proclaim this among the nations, prepare for war. proclamem isto entre as nações, preparem-se para a guerra. Wake up the mighty men, let all the men of war draw near, let them come up. Despertem os guerreiros, todos os homens de guerra, aproximem-se e ataquem. Beat your plowshares into swords and your pruning hooks into spears.
Forjem os seus arados, fazendo deles espadas, e de suas foices façam lanças. Let the weak say, I am strong. Diga ao fraco, sou um guerreiro. The minute you left the kingdom of this world and came into the kingdom of God, No minuto que você deixa o reino deste mundo e entra no reino de Deus, you were to prepare for war. você está preparado para a guerra. Because ever since you were raised as a little child in this world, Porque desde quando você cresceu como uma criança neste mundo, you were conditioned, você foi condicionado, you were structured, você foi estruturado, you were almost, as it were, your consciousness was this world. como se a sua consciência fosse deste mundo. And the minute your consciousness shifted to understand Jesus as your Savior, E no momento que a sua consciência toma conhecimento de Jesus como seu Salvador, and not only understand, but to leave this world and come into the kingdom of God, e não somente entender, mas deixar este mundo e entrar no reino de Deus, you declared war on Satan. você declara guerra a Satanás. It's not a matter of choice. Não é uma questão de escolha. You are in war. Você está em guerra. You cannot live in this world and in the kingdom of God at the same time. Você não pode viver neste mundo e no reino de Deus ao mesmo tempo. If you try to do that, you will certainly be torn apart. Se você tentar fazer isso, com certeza você vai ser quebrado ao meio. And the reason so many Christians' lives are so wrecked and distraught E a razão porque muitas vidas de cristãos está arrasada e destruída is because they try to live in both worlds simultaneously. é porque eles estão tentando viver em dois mundos simultaneamente. Jesus calls disciples first. O Jesus, ele chamou os discípulos primeiro. Disciples has a definition. Discípulos têm uma definição. Keep your finger in Joel and turn over to John. Mantenha a sua Bíblia em Joel, mas abram em João, no Evangelho de João. As soon as I can find it. Até quando eu puder achar. Bear with me, please. Jesus says in John, and I'll find it in a minute, that in order to be my disciple, Jesus diz em João, vou achar em um minuto, que aquele que quer ser meu discípulo, you have to hate your very life. você tem que odiar a sua própria vida, You have to leave your family. você tem que deixar a sua família, You have to leave your lands. você tem que deixar a sua terra, You have to leave everything that you know in this world você tem que deixar tudo aquilo que você conhece neste mundo and give up everything you have in this world. e abrir mão de tudo aquilo que você tem neste mundo. Now, these words are from Jesus. Então, essas palavras são de Jesus. He says, you can't be my disciple unless you do that. Ele diz, vocês não podem ser os meus discípulos a menos que vocês façam isso. Because it's just like I said before, you cannot live in both worlds simultaneously. Porque, como eu disse antes, você não pode viver nos dois mundos simultaneamente. If you try to do that, you've seen the consequences. Se você tentar fazer isso, você verá as consequências. Now, Agora, in
In the study of the scriptures, E no estudo das Escrituras, there is a level of discipleship that transfers your understanding to a new understanding. que há um nível de discipulado que transfere o seu entendimento para um novo nível de entendimento. Let me explain that. Deixa eu explicar isso. When you first come to Christ, Quando você veio a Cristo, you have an image of who Jesus is in your life. você tinha uma imagem de quem Jesus era na sua vida. The Holy Spirit has drawn you. O Espírito Santo atraiu você. Remember, the Bible says, you don't choose me, but I choose you. Lembre-se que a Bíblia diz, você não me escolheu, mas eu escolhi a você. Every one of us do not deserve what the Lord gives us by choosing us. Cada um de nós não merecia o que o Senhor fez nos escolhendo. All of us are sinners. Todos nós somos pecadores. All of us are born in iniquity. Todos nós nascemos em iniquidade. All of us have sinned beyond our understanding of what it took to put Jesus on that cross. Todos nós pecamos além do nosso entendimento em relação àquilo que levou Jesus para a You cruz. see, Jesus went to the cross for every one of our sins. Veja, Jesus foi para a cruz por cada um dos nossos pecados. The revelation of that E a revelação disso is a process in all of our development. é um processo no nosso desenvolvimento. As we start to understand at deeper and deeper levels Quando nós começamos a entrar em níveis mais profundos, what our sins did to the Son of God, o que os nossos pecados fizeram ao Filho de Deus, we move up in the understanding of our relationship, discipleship with Christ. nós subimos um degrau no nosso relacionamento, no nosso discipulado com Jesus Cristo. Now, the reason this is important for you E a razão por que isso é importante a vocês, is because in order for you to go to war with God, porque para que vocês possam ir à guerra com o Senhor, the level of your discipleship has to be very high. o nível do seu discipulado tem que ser bem alto. Many of us would do things now that we might not have done for the Lord, now that we might not have done a year ago. Muitos de nós fazemos coisas hoje pelo Senhor que talvez nós não fizéssemos há um ano atrás, Because we understand that we are in a position of greater love and respect and responsibility. porque nós entendemos que nós estamos numa posição de um amor maior e de um respeito maior. Look in first Olhem em primeiro John. We all came out of a lawlessness position in Christ, outside of Christ. Nós viemos de uma posição pobre, sem Cristo. We were all lawless. Sem leis. Nós não tínhamos leis, nós viemos de uma posição sem leis, sem Cristo. Look in 1 John, Olhem em 1 João, chapter 3, capítulo 3, verse 4. versículo 4. Whoever commits sin also commits lawlessness, and sin is lawlessness. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Now, the definition of lawlessness is not only sin, Então, a definição da transgressão de lei não é apenas pecado, but it's the lack of your understanding of relationship and responsibility. mas é o lapso, a falta de entendimento da nossa responsabilidade, do nosso relacionamento. Now, when Jesus came into your life, Agora, quando Jesus entrou na sua vida, you were able to see through Jesus você foi capaz de ver através de Jesus that God is your Father, que Deus é o seu Pai, that God, being the Father of all spirits, is your Father. que Deus, sendo o Pai de todos os espíritos, Ele é o seu Pai. When your eyes opened up to see God as your Father, Quando os seus olhos foram abertos para ver que Deus é o seu Pai, you came into relationship with the Father. você entrou num relacionamento com o Pai. You were a spirit that went back to God. Você foi um espírito que voltou a Deus. You follow me? Vocês estão me acompanhando? Now that is your relationship. Então esse é o seu relacionamento. But your responsibility is this. Mas a sua responsabilidade é essa. You are responsible for all the human beings on this earth. Você é responsável por todos os seres humanos nessa terra.
So that takes a level of understanding in your discipleship that you don't have when you first come to Jesus. Então isso exige um nível de discipulado que você não tem quando você vem a Jesus. And that's what disqualifies you for being in war right away. E isso te desqualifica para entrar na guerra num instante. Your war will be within yourself for the part of sanctification. A sua guerra será contigo mesmo para que você se santifique. Now let's go back to Joel. Então vamos voltar a Joel. Wake up the mighty men, let all the men of war draw near. Versículo 9, a segunda parte. Despertem os guerreiros, todos os homens de guerra. Beat your plowshares into swords and your pruning hooks into spears. Todos os homens de guerra aproximem-se e ataquem. Forge os seus arados, fazendo deles espadas. Now you see your level of responsibility Mas veja, o seu nível de responsabilidade prepares you for war. prepara você para a guerra. It is you become a mighty man. É através disso que você se torna um homem poderoso. Assemble, verse 11, assemble and come, all you nations, and gather together all around, cause your mighty ones to go down there, O Lord. Versículo 11. Venham depressa vocês, nações vizinhas, e reúnam-se ali. Faze descer os teus guerreiros, ó Senhor. Now, what are the mighty ones? Agora, os poderosos. Look in Isaiah, the 13th chapter. Um dos poderosos. Olhem, abram em Isaías, o capítulo 30. Look in verse 3. 13:3. 33. 13, verse 3. Chapter 13, Capítulo verse 13, 3. versículo 3. I have commanded my sanctified ones. I have also called my mighty ones for my anger, those who rejoice in my exaltation. Eu mesmo ordenei aos meus santos para executarem a minha ira. Já convoquei os meus guerreiros, os que se regozijam com o meu triunfo. Your first level of warfare is within your spirit, soul, and body. O primeiro nível de guerra é com sua alma, com seu espírito, alma e corpo. You don't come to Christ and your soul and your body are sanctified. Você não vem a Cristo com a sua alma e seu corpo santificado. That is a process. Isso é um processo. And that's something that you have to continually work on. E isso é um processo que você tem que continuamente trabalhar. And that's what the Holy Ghost is here to do. E isso é o que o Espírito Santo está aqui para fazer. He will work on your spirit, soul, and body Ele trabalhará no seu espírito, alma e corpo for one purpose, para um propósito, so that you can become a mighty one prepared for war. para que você se torne um poderoso, uma pessoa poderosa preparada para a guerra. Because you see, when you take your plowshares into swords and your pruning hook into spears, Porque percebam, quando você forja os seus arados, fazendo deles espadas e as suas foices em lanças, plowshares and pruning hooks are instruments for harvest. arados e foices são instrumentos para colheita. See, you cannot harvest until you do spiritual warfare. Você não pode fazer colheita até que você faça a guerra. So in order for you to take the responsibility Então, para que você possa tomar a responsabilidade for the human beings that are on this planet, em relação aos seres humanos que estão neste planeta, you have to sanctify yourself. você precisa se santificar. You have to prepare yourself. Você precisa se preparar. You have to become the mighty one God chooses to go to war with Você him. precisa ser um poderoso a quem Deus escolhe para ir à guerra. That's the reason we have these gatherings, Essa é a razão para que nós nos ajuntemos. is to encourage one another, É para que nós nos encorajemos uns is aos to build outros. one another up, É para que nós edifiquemos uns aos outros. is to help you in places where you're weak and you help us in places where we're weak. Para que você nos ajude em lugares que nós estamos fracos e eu os ajude em lugares que vocês estão fracos. Then in that scripture where it says, let the weak say I am strong. Então é por isso que a Escritura diz que diga ao fraco, eu sou forte. Everyone is strong when they're working together. Todos nós somos fortes quando nós trabalhamos juntos. Hallelujah. Aleluia.
Everyone can say, I am strong because I am unified with my brother and sister. Todos podem dizer eu sou forte porque eu estou unido com meu irmão e com a minha irmã. We're all in this war together. Nós todos estamos nessa guerra juntos. There's no one great person, only Jesus. Não há um maior que o outro, somente Jesus. So when you come together, you say, I am strong. Então, quando você se junta, você diz eu sou forte. And I'm going to beat my plowshare into a sword. Então eu vou transformar a minha foice numa espada And my pruning hook into spears. e o meu arado numa lança, So I can be a mighty man. para que eu possa ser um homem poderoso. And I can bring down the powers and principalities that are keeping my nation covered in darkness so they can't see the knowledge of Christ. E para que eu possa quebrar os poderes e os principados que acorrentam a minha nação, para que eles não vejam o poder de Jesus, de Cristo. What does Jesus think about spiritual warfare? Vamos ver o que Jesus pensa em relação à guerra espiritual. Look in Luke, the 22nd chapter. Olhem no Evangelho de Lucas, no capítulo 22. In verse 35, No versículo 35, he said to them, When I sent you without money bags, knapsacks, and sandals, did you lack anything? então Jesus lhes perguntou: quando eu os enviei sem bolsa, saco de viagem ou sandálias, faltou-lhes alguma coisa? You remember that Jesus sent out the 70 without the sandals or knapsacks or change of clothes or money? Vocês se lembram que Jesus enviou os 70 sem sandálias, sem sacos, sem dinheiro? And he commanded them to go into the cities and preach what? The kingdom of God is come. E ele ordenou para que eles fossem às cidades e pregassem que o reino dos céus estava para vir. The minute you preach the kingdom of God is come, all hell breaks loose. No momento que você prega que o reino dos céus está vindo, todos os céus rompem, se abrem. The devil doesn't get as mad when people are teaching about their churches or sectarianism, but he gets upset when you start talking about the kingdom of God. O diabo não fica nervoso quando nós estamos conversando e ministrando a respeito das igrejas, do sectarismo, mas ele fica bravo quando a gente começa a pregar o reino de Deus. And when they started preaching about the kingdom of God, they saw all kinds of miracles take place in their midst. E quando eles começaram a pregar a respeito do reino de Deus, eles começaram a ver milagres tomando em todos os lugares ali acontecendo. They came back and Jesus said, I saw Satan fall as lightning while you guys were preaching the kingdom of God is come. Quando eles voltaram, Jesus disse: eu vi Satanás caindo como um raio enquanto vocês pregavam o reino de Deus. So you want to bring Satan down, you preach the kingdom of God. Então, se você quer trazer o diabo para baixo, você começa a pregar o reino de Deus. Amen. Amém? Now, in this verse, Jesus said, you didn't lack anything, right? They said, no. Então, nesse verso 35, Jesus perguntou: não lhe faltou-lhes nada, certo? E eles disseram: nada. But in verse 36 he says, but now he who has a money bag, let him take it, and likewise a knapsack. And he who has a sword, let him sell his garments and buy one. Então, no versículo 36 diz: ele lhes disse: mas agora, se vocês têm bolsa, levem-na e também o saco de viagem, e se não têm espada, vendam a sua capa e comprem uma. So the day is coming and now is, says the Lord, Então, o dia está chegando e o Senhor diz que esse é o dia. when you have prepared yourself through sanctification, Quando você se preparou através da santificação, and you've been chosen as a mighty man to go out into battle. e quando você foi escolhida como uma pessoa poderosa para ir à guerra, The Lord might call upon you to sell whatever you have to get instruments of war. então o Senhor vai te chamar para que você venda tudo que você tem aí e compre instrumentos de guerra. He might tell you, in order for you to be prepared, you might need to give away whatever you've got in order to be in alignment with what I'm preparing you for. Então o Senhor poderá dizer a você que você tem que vender tudo que você tem para que você possa estar preparado, centrado naquilo que Ele tem para a sua vida. Because there's a time in your life when you don't need anything, and then there's a time in your life when you must have the sword.
Então há tempos na sua vida que você não precisa de nada, mas há tempos na vida que você precisa ter a sua espada. Many times when you first come to Jesus, he'll make sure all of your needs are met, like you take care of babies, he takes care of you. Quando você vem para Jesus, ele cuida para que tudo na sua vida seja suprido, como se você fosse um bebê, como se toma conta de um bebê. But when it's time for war, it's time for you to grow up Mas quando é tempo de guerra, é tempo de você crescer and do whatever it takes to get ready for war. e fazer tudo o que for preciso para estar pronto para a guerra. Because the greatest honor you can ever have Porque a maior honra que você poderá ter is to be side by side with Jesus when he goes to war against é the estar lado a lado com Jesus quando ele for para a guerra. That is the greatest way you can express your worship and gratitude for him bringing you out of darkness into the light. Essa é a melhor forma para que você expresse sua adoração e sua gratidão em ele ter te tirado das trevas. Our lives do no longer belong to us. As nossas vidas não pertencem mais a nós mesmos. When you first come to Jesus, you're like a little baby that just entered in and he has to take care of us. Quando nós nos achegamos a Jesus pela primeira vez, nós somos como bebês e ele nos trata como tal. And that's the purpose of having a body together so that they can take care of your needs and help you along the way of maturity. E esse é o propósito para que nós tenhamos um corpo, para que as nossas necessidades sejam cuidadas, para que nós tenhamos o suprimento necessário. But the more you grow in your discipleship understanding, Mas quanto mais você cresce no seu discipulado, the more you are sanctified in your spirit, soul, and body, quanto mais você se santifica no seu espírito, alma e corpo, the more you will start to understand your relationship with God also brings a responsibility. você vai começar a entender que o seu relacionamento com o Senhor também traz responsabilidades. And that responsibility is to beat that plowshare into a sword, Então a responsabilidade troca foi-se por uma espada. so that before you can harvest, you have to go do spiritual warfare against the powers and principalities. Porque antes de você fazer a colheita, você tem que ir à guerra contra poderes e principados. Amen? Amém? Hallelujah. Aleluia. Now turn with me to 1 Thessalonians 4:4. Então abram comigo em 1 Tessalonicenses 4:4. We're going to talk a little bit more about sanctification. Nós vamos falar um pouco mais a respeito de santificação. Each of you should know how to possess his own vessel in sanctification and honor, Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa. Now turn over to the 5th chapter, verse 23. Então agora abram no capítulo 5º, versículo 23. Now may the God of peace himself sanctify you completely, and may your whole spirit, soul, and body be preserved blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. Que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente. Que todo o espírito, alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Turn over to 2 Thessalonians, the 2nd chapter, Então abram em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, verse 13. versículo 13. But we are bound to give thanks to God always for you, because, brethren, beloved by the Lord, because God from the beginning chose you for salvation through sanctification by the Spirit and belief in the truth. Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados, pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. You see, Jesus taught us about spiritual warfare while he was here on the earth. Vejam, Jesus nos ensinou a respeito de guerra espiritual quando ele estava na terra. The first thing he did after he was baptized in the River Jordan A primeira coisa que ele fez depois que ele foi batizado no Rio Jordão was to be led by the Spirit into the wilderness for 40 days. foi deixar o Espírito levá-lo ao deserto durante 40 dias. Now, it's bad enough to go into the wilderness for 40 days, but to go there without food and water
makes it a real battle. Agora já é ruim ir para o deserto durante 40 dias. Agora ir sem água e comida torna isso muito ruim. But Jesus was prepared. Mas Jesus estava preparado. He understood his role in this kingdom, bringing the kingdom back to God. Ele entendia o papel dele em relação a trazer o reino de Deus. One of the biggest purposes Jesus had for coming to earth Um dos maiores propósitos que Jesus teve ao vir à Terra was to establish the kingdom of God. é estabelecer o reino de Deus. Redemption is a byproduct of that. E redenção é um produto, é uma consequência disso. You see, when we come into the kingdom of God, Vejam, quando nós entramos no reino de Deus, there is a consciousness shift inside of us. há uma consciência que nasce, uma consciência dentro de nós. When you were first born into this world, you had a sin conscious because of the fall of Adam. Quando nós chegamos neste mundo, quando nós nascemos, há uma consciência pecadora por causa do pecado de Adão. This sin conscious is evident even in our lives today. Essa consciência pecadora é evidente mesmo nas nossas vidas hoje. I'll give you an example. Eu vou te dar um exemplo. How much easier it is for us to believe the worst about people. O quão fácil é para nós acreditar que no pior das pessoas, que as pessoas são más. When we hear a story about a preacher that might have fallen in some kind of sin, Quando nós ouvimos a história que um pregador caiu em algum tipo de pecado, not knowing if it's true or not, but just hearing the story, não o conhecendo, mas só de ouvir a história, we immediately want to believe for the worst. nós imediatamente acreditamos no pior. And that's part of our sin conscious. E isso faz parte da nossa consciência pecadora. The truth is, A verdade é the reason we want to believe for the worst in other people que a maneira que nós queremos acreditar no pior das pessoas nessas situações ruins, You got it? The reason we want to believe in the worst of other people a razão por que nós queremos acreditar no pior das pessoas is because it makes us look better to think someone else is less than us. é porque nos faz sentir melhor, nos olharmos melhor em que alguém é pior que nós mesmos. And that's the sin conscience. E isso é a consciência pecadora. That falls back into the lawlessness that God came to redeem through Jesus. Isso nos traz para aquela situação de transgressão da lei e que Jesus quis quebrar. We lose our relationship when we don't want to bring the best in someone. Nós perdemos o nosso relacionamento quando nós não queremos trazer o melhor de alguém. Remember, every human being is spirit. Lembrem-se, cada ser humano é espírito. Every human being has a spirit that comes from the Father. Todo ser humano tem um espírito que vem do Pai. And when you understand that relationship and responsibility that you possess, E nós entendemos então esse relacionamento que nós temos. it gives you a power to think for the good. Então isso te dá poder para que você pense no bem. It gives you a power to bring down the powers and principalities that want to destroy other people. Então isso te dá poder para que você quebre, derrube os poderes e principados que destroem as outras pessoas. Satan's whole goal is to destroy the family of God. O objetivo de Satanás é destruir a família de Deus. So when you set yourself against that goal of Satan, Então quando você se posiciona contra esse objetivo de Satanás, by redeeming that's in the gutter or redeeming that someone has been fallen, you come against Satan in spiritual warfare. em tomando uma posição diferente, em redimindo aquilo que é mal nas pessoas, em olhando e não olhando aquilo que é mal das pessoas, você toma uma posição na guerra espiritual. That's why Jesus always says it's our responsibility to take care of the poor, É por isso que Jesus diz que é nossa responsabilidade tomar conta dos pobres, to clothe the naked, para cobrir os nus, to give houses to the homeless, para dar casa àqueles que estão desabrigados, to do what we've called the government to do in the United States in many places. para fazer aquilo que o governo dos Estados Unidos tem que fazer em muitos lugares. But it's the church's responsibility. Mas é a responsabilidade da igreja. Because when you do that, you show forth the kingdom of God into that life. Porque quando você faz isso, você introduz o reino de Deus naquela vida.
So as you start to work on that sin consciousness in your life, Então, quando você começa a trabalhar nessa consciência pecadora que está na sua vida, that starts to break that power of the devil inside of you. então isso começa a quebrar o poder do diabo dentro de nós mesmos. And when you have reduced that sin consciousness to a very small place inside of yourself, Então, quando você diminui essa consciência pecadora num tamanho bem pequeno dentro de nós mesmos, the Lord will call upon you to do specific things to eradicate it totally. então o Senhor vai te chamar a fazer coisas específicas para erradicar isso totalmente. In my life, He's called upon me to fast quite frequently. Então o Senhor, na minha vida, chamou-me a jejuar frequentemente. When Jesus went into the wilderness for 40 days, Quando Jesus foi ao deserto durante 40 dias, every part of His being was tested. toda a sua parte do seu ser humano foi testado. His body was tested. O seu corpo foi testado. Satan says, turn these stones into bread. Satanás disse: torne essas pedras em pães. His soul was tested. A sua alma foi testada. He said, go up there on top of that pinnacle and jump off and allow the angels to catch you. Suba ao topo do pináculo e pule, e que os anjos te carreguem, te protejam. His spirit was O tested. seu espírito foi testado. He said, bow down and worship me and I'll give you all the kingdoms before you. Então Satanás disse a Jesus: se curve diante de mim e me adore, e eu te darei todos os reinos que estão diante de ti. Every test that he took, he passed, Todo teste que aquele foi submetido, ele passou. which proved the sanctification had found its way in every part of his being. O que provou que a santificação tomou lugar em cada parte do seu ser. Jesus was all God in his spirit, Jesus tinha Deus em cada parte do seu espírito. but his soul and body were from the race of Adam. Mas o seu corpo e a sua alma veio da raiz de Adão. He was born in a body from this world. Ele nasceu num corpo deste mundo. So he had to sanctify his soul and body. Então ele precisava santificar a sua alma e o corpo. And one of the ways he allowed his spirit to totally possess his soul and body was he was continually in prayer before the Father. Para que dessa forma o Espírito tomasse conta do seu espírito, da sua alma e do seu corpo, e ele continuamente estivesse em oração diante do Pai. He was so filled with the zeal of his Father that he ran the money changers out of the temple. Ele estava tão cheio do zelo do Pai que ele expulsou os coletores da frente do templo. Jesus hated evil Jesus odiava o mal, because he understood his relationship and responsibility. porque ele entendeu o seu relacionamento e a sua responsabilidade. He knew he was connected to his Father, Ele sabia que ele estava conectado ao seu Pai, but he also knew the whole human race was his responsibility. mas ele também sabia que toda a raça humana era sua responsabilidade. And that's our responsibility. E essa é nossa responsabilidade. And then when we understand that, E quando nós entendermos isso, then we can be considered a mighty man. então nós podemos nos considerar uma pessoa poderosa. And look what can happen. Go back to Joel. Então olha o que acontecerá. Volte a Joel, 3rd chapter. capítulo 3, Verse 11 again. versículo 11 novamente. Assemble and come, all you nations, and gather together all around. Cause your mighty ones to go down there, O Lord. Venham depressa vocês, nações vizinhas, e reúnam-se ali. Faze descer os teus guerreiros, ó Senhor. That is the sanctified ones we've already discovered. São os santificados. We discovered that the sanctified ones will go down to do battle. Então nós descobrimos que aqueles que são santificados, eles descem para fazer guerra. Verse 12. Versículo 12. Let the nations be wakened and come up to the valley of Jehoshaphat. Despertem, nações, avancem para o vale de Josafá. For there I will sit to judge all the surrounding nations. Pois ali me assentarei para julgar todas as nações vizinhas. Now, the valley of Jehoshaphat. Agora, o vale de Josafá. The word Jehoshaphat means the Lord judges. A palavra Josafá significa o Senhor julga. As you go through the process of sanctification in your life, Quando você está no processo de santificação na sua vida, you will understand
judgment. Você entenderá juízo. The Lord of judgment will start to purify you. O Senhor do juízo vai começar a me purificar. Because you cannot go down to the valley of Jehoshaphat unless you've entered there first. E você não poderá descer ao vale de Josafá, a não ser que você entre lá antes. You have to enter there in your spirit, soul, and body. Você tem que entrar lá com seu espírito, alma e corpo. You have to allow the Holy Spirit to judge your being. Você tem que deixar o Espírito Santo julgar o seu ser. Because that's what qualifies you to fight against evil. Porque é isso que o qualifica para lutar contra o mal. Many of us go through problems in spiritual warfare. Muitos de nós enfrentamos problemas na guerra espiritual. If some part of what we're fighting against resides in us. Porque em alguma parte naquilo que nós estamos lutando contra reside em nós mesmos. For example, when you come against the spirit of idolatry in your life. Por exemplo, quando você começa a batalhar contra o espírito de idolatria na sua vida. Many people in South America were raised Catholic. Muitas pessoas na América do Sul foram criadas católicos. And I'm sure that you've heard many teachings on the Queen of Heaven. E eu sei que vocês escutaram muitas coisas em relação à Rainha dos Céus. But if any of that spirit resides inside of you, Então, se alguma coisa desse espírito reside em você, you can be afflicted when you go against that spirit. você poderá ser afligido quando você lutar contra esse espírito. Because whatever is in you gives the devil legal access to that part of you. Porque aquilo que está em você te dá a Satanás acesso legal para te tocar. You remember when Jesus said in John that the prince of this world comes to me? Então, vocês se lembram quando Jesus disse em João que o príncipe deste mundo vem a mim, But he can find nothing in me. mas ele não pôde achar nada dentro de mim? You remember that? Vocês se lembram disso? That is our call. Esse é o nosso chamado. When the devil comes to you, Quando o diabo vier a você will he have any legal access to any part of your being? e ele tiver algum acesso legal a alguma parte do seu corpo, do seu ser, But if he doesn't, mas se ele não tiver, you are the mighty one that can take the sword of the Spirit and wield damage in his kingdom. você é aquele poderoso que pode pegar a espada do Espírito e infligir derrota no reino dele. Amen. Amém? Amen. Because righteousness wins out over evil every time. Porque a justiça ganha contra o mal todas as vezes. So when you stand in the place of righteousness Então, quando você se levanta numa posição de justiça, as a mighty one, como um poderoso, as a sanctified como uma one, pessoa santificada, you have the authority to do the damage that you need to do against the kingdom of darkness, você tem a autoridade para fazer o estrago que você deve fazer no reino das trevas, which gives you access to the harvest. que te dá acesso à colheita, Because that's your responsibility, the harvest. porque essa é a sua responsabilidade, a colheita. We don't want to see our friends and neighbors going to hell. Nós não queremos ver os nossos amigos e vizinhos indo para o inferno. Amen? Amém? So in order for us to do damage in the kingdom of darkness, Então, para que nós possamos fazer estrago no reino das trevas, we have to love judgment from the Lord. nós temos que nós temos que aceitar o julgamento do Senhor, Because he's preparing us. porque Ele está nos preparando. He's giving us the weapons through our sanctification. Ele está nos dando as armas para a nossa santificação. Hallelujah. Aleluia. Now turn with me to Zechariah. Então, abram comigo em Zacarias, In chapter 5, capítulo 5, verse 5. versículo 5. Then the angel who talked with me came out and said to me, "Lift up your eyes now and see what this is that goes forth." Em seguida, o anjo que falava comigo se adiantou e me disse: Olhe e veja o que vem surgindo.
So I asked, what is it? And he said, it is a basket that is going forth. He also said, this is their resemblance throughout the earth. Perguntei o que era aquilo e ele me respondeu: é uma vasilha. E disse mais: aí está o pecado de todo o povo desta terra. Here is a lead disc, lifted it up, and this is the woman sitting inside the basket. Então a tampa de chumbo foi retirada e dentro da vasilha estava sentada uma mulher. Then he said, this is wickedness, and he thrust her down into the basket and threw the lead cover over its mouth. Esta é a perversidade, e a empurrou para dentro da vasilha e fechou de novo com a tampa de chumbo. When you go down to the valley of Jehoshaphat as a mighty one, Então quando você desce no vale de Josafá como alguém poderoso, God goes down to that valley to judge with you. então Deus desce com você para aquele vale para julgar. And what you're going to see come up out of that valley of decision E o que você verá sair daquele vale is what we see in Zechariah. é o que nós vemos em Zacarias. We're going to see a basket, Nós veremos uma vasilha, and this basket is wickedness. e essa vasilha tem uma tampa de chumbo. In this basket is all the wickedness that was released on the earth through Adam's fall. E dentro dessa vasilha tem toda a perversidade que foi liberada desde a queda de Adão. You remember in Revelation where Jesus says, Babylon, I'm going to make Babylon drink of the fornication that she made all of the kings of this earth drink from. Vocês se lembram que no livro de Apocalipse está dito que ele fará a Babilônia beber de toda a perversidade que ela deu aos reis da terra beberem. And when that takes place, that is the land of Shinar. E quando isso tomar lugar, essa é a terra de Canaã. Shinar, that's another word for Babylon. Essa é uma outra de Sinar, de Sinar. Essa é uma outra palavra para a Babilônia. That's another name for Babylon. Esse é um outro nome para a Babilônia. And Babylon is not so much a place as it is a spirit. E Babilônia não é bem um lugar, mas é um lugar espiritual. It's a spirit that has infected all of us from our birth. É um espírito que tem nos infectado desde o nosso nascimento. It's a spirit that says we need someone to rule over us. É um espírito que diz que nós precisamos de alguém para que reine, governe sobre nós. Instead of relying on the Holy Spirit, Ao invés de repousar sobre o Espírito Santo. in verse 10 and 11 of the same chapter of Zechariah, No versículo 9 e 10, no mesmo capítulo de Zacarias, I said to the angel who talked with me, where are they carrying the basket? então, capítulo 5, 10. 10. Chapter 5, verse 10. Capítulo 5, versículo 10. Perguntei ao anjo: para onde estão levando a vasilha? And he said to me, to build a house for it in the land of Shinar, when it is ready, the basket will be set there on its base. Ele respondeu: para Sinar, onde vão construir um santuário para ele. Quando ficar pronto, a vasilha será colocada lá em seu pedestal. So when we qualify as a mighty man of war, Então, quando nós nos qualificamos como uma pessoa poderosa, pronta a ir à guerra, to go down to the valley of Jehoshaphat, para descer ao vale de Josafá, to come against the wickedness of this world, para ir contra a perversidade deste mundo, God himself will proclaim the judgment over the wickedness. Deus, Ele próprio proclamará o juízo contra a perversidade. God himself will condemn wickedness to Shinar or Babylon. Deus, Ele mesmo condenará a perversidade de Sinar ou de Babilônia. And then you look in Revelation, you see what happens in Revelation. E quando você olhar em Apocalipse, você vai ver o que aconteceu em Apocalipse. Chapter 17. Capítulo 17, Verse 6. versículo 6. I saw the woman drunk with the blood of the saints and the blood of the martyrs of Jesus. And when I saw her, I marveled with great amazement. Vi a mulher que estava embriagada com o sangue dos santos, o sangue das testemunhas de Jesus. Quando a vi, fiquei muito admirado. And in chapter 18,
no capítulo 18. After these things, I saw another angel coming down from heaven, having great authority, and the earth was illuminated with his glory. Depois disso, vi outro anjo que descia dos céus. Tinha grande autoridade e a terra foi iluminada por seu esplendor. And he cried mightily with a loud voice, saying, Babylon the great is fallen, and has become a dwelling place of demons, a prison for every foul spirit, and a cage for every unclean and hatred bird. E ele bradou com voz poderosa: Caiu, caiu a grande Babilônia. Ela se tornou habitação de demônios e antro de todo espírito imundo, antro de toda ave impura e detestável. For all the nations have drunk of the wine of the wrath of her fornications. The kings of the earth have committed fornications with her, and the merchants of the earth have become rich through the abundance of her luxury. Pois todas as nações beberam do vinho da fúria da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela. À custa de seu luxo excessivo, os negociantes da terra se enriqueceram. And I heard another voice from heaven saying, Come out of her, my people, lest you share in her sins, and lest you receive her plagues. Então ouvi outra voz dos céus que dizia: Saiam dela vocês, povo meu, para que vocês não participem de seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela. Now, the rest of that chapter goes on to tell you what happens as a result of that judgment. Então o resto desse capítulo dirá a vocês o que acontecerá em virtude desse julgamento. But you can see the connection when you wake up as a mighty man. Então você pode ver a conexão de quando você acorda como uma pessoa poderosa. When you wake up to the maturity that's necessary through sanctification. Para que você acorde para o processo que é necessário para a santificação. To be privileged to go down to the valley of Jehoshaphat with God. O quão grande privilégio é descer no vale de Josafá com Deus. To proclaim judgment against the wickedness spiritually and physically in this earth. Para proclamar juízo contra a perversidade física e espiritual desta terra. Because in order for you to be able to do this proclamation with God. Então, para que você possa estar habilitado a fazer essa proclamação de Deus, that wickedness has to be out of your being. Toda essa fraqueza tem que estar fora do seu corpo. And as we come together in these next few days, E quando nós estaremos juntos nesses próximos the dias, sanctification process is going to begin and increase in your life. o processo de santificação começará a crescer, a nascer e crescer na sua vida. Because as I look around here today, Porque quando eu olho aqui ao redor hoje, I see a lot of desire in your faces. eu vejo muito desejo na face de vocês. To be at that place where you can proclaim judgment over the wickedness. De estar naquele lugar onde você possa proclamar o julgamento em relação a essa fraqueza. Where you can be with the Lord and say, Babylon the Great is fallen. Onde você pode estar com o Senhor e decretar: Babilônia caiu. Because I've come out of Babylon. Porque eu saí da Babilônia. You've come out of Babylon. Vocês saiam da Babilônia. You've come out of Babylon. Saiam da Babilônia. Amen. Amém. We're in one of the greatest eras of our day. E num desses grandes dias que nós estamos vivendo. This is one of the greatest times in history. Esse é um dos grandes momentos na história. We've been witnessing the fall of Iraq, which is Babylon. Nós temos testemunhados a queda do Iraque, que é Babilônia, In the natural. no natural. But we're also seeing that this is just the beginning. Mas nós estamos vendo que isso é só apenas o começo. This is the clock on the wall. Esse é o relógio na parede. That what happens in the natural is a result of what's been happening in the spirit. Porque aquilo que acontece no natural é um resultado daquilo que acontece no espiritual. So I want to sound the alarm today. Então eu quero soar o alarme hoje. I want you to awaken today. Eu quero que vocês acordem hoje. I want you to see a greater destiny than you've seen before for Eu your quero que life. vocês comecem a olhar um destino muito melhor do que vocês têm visto até hoje. I want you to be prepared for the greatest days that are before you. Eu quero que vocês estejam preparados para que esses grandes dias que estão vindo diante de vocês. And I want you to prepare to beat your plowshares into spears. E eu quero que vocês sejam capazes de transformar essas foices em espadas. And take your pruning hooks into swords. E esses outros instrumentos em lanças. I want you to be prepared for the greatest hour that is before mankind. Eu quero que vocês estejam prontos para essa grande hora que está diante da humanidade.
viagem. that if we do what's necessary, we can be privileged to go with the King of Kings and Lord of Lords to the valley of Jehoshaphat. Porque se nós fizermos aquilo que é necessário, nós teremos o privilégio de descer com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores ao vale de Josafá. Hallelujah. Aleluia. That's my greatest desire for you, church. Esse é o meu maior desejo para a sua igreja. So I want the weak to say that they are strong. Porque eu quero que o fraco diga eu sou forte. I want you to rise up together as one body, Eu quero que vocês se levantem juntos como um corpo, unified in the kingdom of God, unidos no reino de Deus, prepared to be sanctified in your spirit, soul, and body. preparados para ser santificados no espírito, alma e Do corpo. whatever it takes. Faça o que for Do preciso. whatever it takes. Faça o que for preciso. Follow the Lord at whatever cost. Sigam ao Senhor o que custar, custe o que custar. You have no greater destiny than to be with the Lord in the valley of Jehoshaphat. Você não tem nenhum destino melhor do que estar com o Senhor no vale de Josafá. Prepare for war. Preparem-se para a guerra. 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 Hallelujah. Aleluia. Stand to your feet with me. Levantem-se. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. Praise you, Jesus. Nós te glorificamos, Senhor. Well, this is just the beginning. Bom, isso é apenas o começo. We're going to go from glory to glory to glory. Nós iremos de glória em glória em glória. We're just going to keep getting higher in God. Nós apenas nos manteremos acima, além com Deus. As I look among you today, I see a lot of hunger. Enquanto eu olho entre vocês hoje, eu vejo muita fome de Deus. I see a lot of desire. Eu vejo muito desejo. I see a lot of purified faces. Eu vejo muitas faces puras, purificadas. You've made the decision. Vocês tomaram a decisão. But for any of you who have not made that decision, Mas para aqueles de vocês que ainda não fez essa decisão, né, não tomou I essa decisão. always want to make an appeal. Eu sempre quero fazer um apelo. You see, in the Garden of Eden, Veja que no Jardim do Éden, the sin consciousness that came upon mankind a consciência pecadora veio para a humanidade. was a result of being led by the Spirit being reduced to the soul and the body. É porque foi permitido que o espírito fosse reduzido à alma e ao corpo. Adam was no longer led by the Spirit when he disobeyed God. Adão não era mais guiado pelo espírito quando ele desobedeceu a Deus. So the believing center in Adam was transferred to his soul and ego. Então essa consciência pecadora foi transferida para Adão na sua alma e no seu ego. That is the consciousness of man today, to believe in their ego. Essa é a consciência da humanidade hoje, em acreditar no seu próprio ego. And salvation never comes to a man until his center is redeemed from himself. Então a salvação não vem ao homem até que ele seja redimido. You see, you cannot believe for righteousness in Christ Veja, você não pode acreditar na justiça que há em Cristo through your soul. através da sua alma. It has to come from your spirit. Tem que vir do seu espírito. It has to come from your spirit. Tem que vir do seu espírito. And many people don't ever have that realization. E muitas dessas pessoas não têm essa realização. But when you see God as your Father, Mas quando você vê Deus como seu Pai, that center of belief is translated back to your spirit. esse credo vai para o seu espírito. And that was the purpose of Jesus, so that you could see the face of the Father in Jesus. E esse é o propósito de Jesus, para que você possa ver a face do Pai através de Jesus. You could see the heart of the Father through Jesus. Você pode ver o coração do Pai através de Jesus. You could feel the love of the Father through Jesus. Você pode sentir o amor do Pai através de Jesus. So I want to open the altar this afternoon. Então eu quero abrir aqui um espaço no altar nessa tarde. For anyone who has not made Jesus your total Lord, Para todo aquele que ainda não fez Jesus o seu Senhor e Salvador. I want this to be 100% commitment. Eu quero que isso seja um comprometimento no nível de 100%. I want you to come down here if you have not made Jesus 100% your Lord. Eu quero que você venha aqui na frente se você ainda não fez Jesus 100% o seu Senhor. Because in doing so, you will make a statement to the powers and principalities in your life. Porque fazendo isso você fará uma declaração para os poderes e para os principados do mal na sua vida. And at the same time, you will start to enter into a new dimension of the kingdom of God. for E ao your mesmo life. tempo você começará a entrar numa nova dimensão no reino de Deus.
So, if we have the Então, keyboard, I want you just to close your eyes and just to pray eu quero que vocês apenas fechem os seus olhos e orem. and to understand your relationship and your responsibility. E entenda a sua responsabilidade e seu relacionamento. And those of you who have not made that 100% commitment, E aqueles que não ainda fizeram não tiveram esse comprometimento 100%, with a desire to be sanctified totally, com o desejo de ser santificado totalmente, I want you to come forward. eu quero que vocês venham à frente. City brosota le ribukota le man. Sheketa basata di basata. Kili di bronto brasata. Kora basanda le ribukota basata. I want you to join hands Eu quero que vocês deem as mãos, because you're entering into a family here. porque vocês estão entrando numa família. We're all in this together. Nós estamos nisso juntos. When you succeed, we succeed. Quando vocês têm sucesso, nós temos sucesso. When you fail, we fail. Quando vocês falham, nós falhamos. And that is the commitment and the relationship that the people have in the kingdom of God. E esse é o comprometimento, isso é o relacionamento que as pessoas têm no reino de Deus. When you can start to care for somebody as much as you care for yourself, Quando você começa a se preocupar com alguém o tanto que você se preocupa consigo mesmo, you grow in the kingdom of God unbelievably. você cresce no reino de Deus de uma maneira inacreditável. Because we all are servants to the King of Kings. Porque todos nós somos servos do Rei dos Reis. And our desire is to see the kingdom of God spread throughout the earth. E o nosso desejo é ver o reino de Deus se espalhar pela terra. Remember, Jesus said that until John the Baptist, until now, the kingdom of heaven has been suffering violence. From John the De Baptist till João now, Batista até agora, o reino dos céus tem the sido kingdom of heaven has suffered violence. é tomado por violência. But the violence grab it by force. E a violência é através da força. That also signifies our ability to go to war. Isso só significa a nossa habilidade de ir à guerra. We have to be determined to break the powers of darkness over the lives of the people. Nós temos que estar determinados a quebrar o poder das trevas sobre a vida das pessoas. Because unless you have a purpose in the kingdom of God, Porque a não ser que você tenha um propósito no reino de Deus, you just belong to another club. você só pertence a um outro clube. You have to have purpose. Você tem que ter um propósito. And this is your purpose. E esse é o seu propósito. To bring the kingdom of God to a dying world. Para trazer o reino de Deus ao mundo que está morrendo. And to trust God 100% for everything you need. E confiar em Deus 100% para tudo aquilo que Ele precisa. Because He is faithful. Porque Ele é fiel. He is faithful. Ele é fiel. Father, Pai, I thank you for these people. eu te agradeço por essas pessoas. I thank you they're part of our family, Eu Lord. te agradeço porque eles são parte da nossa família, Senhor. I thank you, Lord, that they belong to your kingdom Eu te agradeço, Senhor, porque eles pertencem ao seu reino. because you have chosen them. Porque o Senhor os tem escolhido. They haven't chosen you. Porque o Senhor os escolheu e ele não foi ele que os escolheu. But they have chosen to make their being sanctified, spirit, soul, and body. Mas o Senhor os escolheu para que eles sejam santificados no espírito, alma e corpo. They have made a decision here today Eles tomaram uma decisão hoje to no longer be satisfied with where they're at, não estarem satisfeitos onde eles estão, but to break the powers
of wickedness in their life mas quebrar o poder da perversidade, da maldade nas suas vidas. and to destroy the sin conscious in their life E destruir a consciência pecadora nas suas vidas, through your sanctification. através da sua santificação. Lord, I give you praise for their lives. Senhor, eu te louvo por essas vidas. I release the Holy Spirit into their lives Eu libero o Espírito Santo nas suas vidas, in a greater measure. numa grande medida, In a greater measure. numa medida ainda maior, In a greater numa measure. medida ainda maior, In a greater measure. numa medida ainda maior. And I thank you, Lord, that from a year from now, E eu te agradeço, Senhor, porque daqui a um ano they'll be preaching your kingdom. eles estarão pregando o seu reino. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. Amen. Amém. Praise the Lord. Well, it's been my privilege. Bom, tem sido o meu privilégio. And like I said, it's just going to get better. E como eu disse, isso vai ficar ainda melhor. Amen. Amém? So we'll see you tonight. We will see you Então tonight. nós nos vemos à noite. Amen. Glória a Deus nas maiores alturas.